Vamos para a palavra então. Quantos trouxeram a Bíblia? Deixa eu ver. A palavra de Deus, irmãos. É isso aqui que tem poder para mudar a história do homem. Aleluia. As palavras que emanam daqui transformam vidas, porque as palavras que emanam daqui é o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Ele é a palavra. Abra sua Bíblia, amados. Neemias, capítulo 13. Hoje Deus me deu uma palavra muito simples, irmãos, mas eu preciso da sua atenção para nós entendermos ela e chegarmos até onde Deus pretende falar conosco nessa noite. Neemias capítulo 13. Eu repito o que sempre falo, preciso da sua atenção agora, ninguém se locomova a não ser em casos de extrema necessidade, senão não se locomova, apenas adore a Deus, tá bom? E glorifique Ele. Quantos acharam podem dizer amém? Amém. Eu leio a palavra, os irmãos acompanhem atentamente a leitura com a sua Bíblia, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Pelo contrário, contrataram Balaão contra eles para amaldiçoar o povo, mas o nosso Deus mudou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esta orientação da Torá, a lei, excluiu sumariamente de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira, isto é, todos os amonitas, moabitas, árabes, todos aqueles que não eram israelitas, conforme a determinação do Senhor, foram o quê? Foram excluídos do meio da comunidade. Versículo 4. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido o supervisor dos depósitos da casa de Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia emprestado uma sala que antes fora utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite determinado para os levitas, para os músicos e cantores e para os guardas dos portões, além das ofertas para os sacerdotes. Entretanto, quando tudo isto estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Quem está dizendo aqui é Neemias. Pois no 32º ano do reinado de Atarxerxes, rei da Babilônia, retornei à presença do rei. Mas algum tempo depois, roguei a permissão e então voltei, recebendo autorização, parti a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma câmara a Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala. Eu repito o versículo 8: fiquei profundamente decepcionado e por isso atirei todos os móveis de Tobias fora daquela sala. Dei ordens expressas para que imediatamente todas as câmaras do templo, as salas sagradas, fossem purificadas, e coloquei nelas novamente os utensílios da casa de Deus, com ofertas de cereais e o incenso sagrado. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvo mais uma vez, e sei que neste momento, através da tua palavra, o Senhor vai falar com cada um de nós. Senhor, enquanto eu prego, enquanto eu falo, enquanto eu ensino, tenha liberdade para visitar os corações
aleluia, a alma, o espírito, e se quiseres, pelo poder da palavra, até a divisão das juntas e medulas, porque ela atinge, aleluia, o mais profundo do ser humano. Senhor, enquanto eu prego, haja pela palavra, opere pela palavra, cure pela palavra, repreenda pelo poder da palavra, vai trabalhando, vai agindo, porque a tua palavra tem poder, aleluia. Fala conosco nesta noite de uma maneira poderosa, é o que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus, amém? Irmãos, com a Bíblia aberta, eu quero nessa noite falar sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Eu quero falar um pouco sobre os móveis de Tobias, tá bom? Os móveis de Tobias que estavam dentro da casa de Deus, que estavam dentro do lugar que não poderia estar, tá bom? Mas antes de nós chegarmos aonde pretendo, irmãos, com a ministração dessa palavra, nós precisamos entender um pouco daquilo que estava acontecendo naquele momento. E o personagem principal desta história é Neemias, cujo nome significa: o meu Deus, ele é o meu deleite. Ele ficou conhecido na história bíblica, irmãos, pela sua liderança e pelo zelo que ele tinha pelas coisas do nosso Deus. Ele demonstrou qualidades, irmãos, nobres. Ele demonstrou ser um líder nato e também um líder muito organizado. Tanto é verdade que os seus princípios, ou os princípios que nós extraímos da vida e da história de Neemias, serve de exemplo para as lideranças odiernas do século 21, e que bom seria se eu, você que é líder e todos os líderes observassem os bons exemplos de Neemias. Para quem não conhece ele, irmãos, deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele. A Bíblia diz no capítulo 1, no capítulo 2 do seu livro, que ele foi copeiro do rei chamado Artaxerxes, o rei que estava em Suzã e que estava sobre o domínio de toda a Babilônia. E o que era um copeiro? O que ele fazia? O copeiro, ele tinha uma responsabilidade gigantesca, porque antes da bebida entrar na boca do rei, antes de um alimento entrar na boca do rei, o copeiro, ele tinha a incumbência ou a obrigação de provar o alimento. Então, antes do rei comer, quem comia era quem? O copeiro. Para quê? Para que a comida não tivesse o quê? Envenenada e viesse matar o rei. Então o copeiro, irmãos, era uma pessoa de absoluta confiança do rei, pois ele tinha esta função. Se a comida ou a bebida estivesse envenenada, ele estava ali para proteger o rei, seria ele a primeira pessoa a morrer. A história diz também que, além de ser copeiro, ou por ser copeiro, ele tinha uma grande influência nas decisões reais. Ele era um dos grandes conselheiros do rei, e ali na corte ele trabalhava com toda alegria, com toda disposição, apesar de ser judeu, apesar de amar a sua terra, de amar o seu povo, apesar de conhecer o seu Deus, ele estava exercendo o seu trabalho, ele estava exercendo o seu ofício com todo empenho e com toda dedicação. A Bíblia diz no capítulo 2 de Neemias, no versículo de número 1 e no versículo de número 2, que um dia uma notícia chegou aos ouvidos de Neemias, e a notícia não era boa. A Bíblia diz que um irmão dele, um irmão de carne mesmo, por nome de Anani, veio de Jerusalém ao encontro dele e trouxe notícias ruins do povo, da situação em que o povo se encontrava. E trouxe notícias também que Jerusalém ainda estava muito destruída, e que os muros da cidade, isto é, os muros que protegiam a cidade contra os inimigos, ainda estavam todos ao chão, completamente destruído. E quando essa notícia, irmãos, chegou aos ouvidos dele, o homem Neemias, que era um homem alegre, disposto na presença do rei, se entristeceu muito, muito, ao ponto do semblante dele demonstrar a sua tristeza.
ao ponto do rei olhar para ele e perceber em Neemias que ele estava abatido, que ele estava triste, que alguma coisa tinha acontecido, e aquela tristeza chamou a atenção do rei. Se você olhar no versículo 3, o rei vai perguntar: por que você está triste? Eu nunca vi você na minha presença desse jeito. Então no versículo 3 ele vai explicar para o rei o que estava acontecendo, e diante da explicação, o rei entende o motivo da tristeza. E como o rei gostava dele, e tinha ele como uma pessoa importante no reino, o rei diz para ele: diga para mim o que você deseja, peça para mim alguma coisa, se eu posso lhe ajudar. A Bíblia diz que por um instante ele parou. Se você olhar lá no versículo, você vai ver, ele fez uma oração rápida. O que é uma oração rápida? É aquilo que as pessoas e alguns estudiosos chamam de oração flecha. Você ouviu falar dela? Oração flecha? Então, se você não ouviu, você vai aprender nessa noite. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga: você já fez uma oração flecha, irmão? Diga para ele. Sabe o que é a oração flecha? É a oração rápida, é a oração silenciosa, objetiva e certeira. É aquela oração que o servo de Deus faz diante de situações difíceis, ou diante de uma manifestação, ou quando ele vai empenhar a sua palavra para responder ou para falar alguma coisa. Ele parou por alguns segundos. Sabe aquele momento que você tem que tomar uma decisão? Você está diante de uma situação difícil, você é questionado, tem que falar alguma coisa, vai dar um conselho importante. O que você faz lá no seu íntimo? Você faz essa oração rápida que Neemias fez. Quando o rei diz para ele: o que tu deseja? Diga, se eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar. Por alguns instantes ele parou, a boca dele não falou nada, mas com certeza o coração dele diz: Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, eu não posso perder esta oportunidade. O seu povo está precisando, e eu preciso ser certeiro agora no pedido que eu vou fazer. E por alguns segundos ele parou, e quando ele pensou e fez oração, ele abriu a boca e diz para o rei: permita que eu vá à minha terra, Senhor, eu preciso ir lá para reconstruir os muros da cidade, permita que isso aconteça, deixa eu ir. E a Bíblia diz que o rei se agradou do pedido dele, e não só deixou ele ir, mas a Bíblia diz que deu cartas para ele, concedendo a ele autoridade por onde ele passasse, e autorização para executar o serviço. E se você ver no capítulo 2, do versículo 5 ao 9, você vai ver que o rei ainda mandou uma comitiva acompanhar ele, uma escolta de soldados atrás de Neemias. Então as cartas foram na frente dele, e ele chegou com a escolta, com toda a autoridade para executar a obra de Deus. Então ele sai de Suzã, se dirige a Jerusalém, e a Bíblia diz no capítulo de número 2 e no versículo 11, que quando ele chegou em Jerusalém, ele constatou que a cidade estava completamente arrasada, os muros estavam destruídos. E a Bíblia diz, se você observar no capítulo 2 e no versículo 11, a primeira coisa que ele fez foi o que? Avaliar o estrago. A Bíblia diz que durante 3 dias, ainda sem o povo saber as reais intenções dele, ele começa então a visitar os 4 cantos da cidade e ver aquilo que era necessário fazer. Então, depois de observar tudo durante 3 dias, ele resolve então reunir o povo e começa a animar o povo. Vamos ver o que ele diz? Capítulo 2, versículo 17, o versículo 11 diz que durante 3 dias ele permaneceu na cidade observando tudo. Agora, depois de avaliar, ele dá uma palavra de ânimo ao povo judeu que estava cabisbaixo, triste, sem esperança, sem dinheiro, situação difícil. Então ele chama o povo e anima. Olha o que ele diz no versículo 17, em que nos encontramos: como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos construir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Versículo 18:
Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles começaram a exclamar: levantemos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse grande projeto. Então ele chega no local, avalia, anima o povo se anima, e o que o povo faz? Começa a trabalhar para reconstruir a muralha. Agora, foi tudo fácil, irmão? Não. A Bíblia diz, no passado era assim e hoje também é, as coisas só mudaram, os costumes, os hábitos, mas a maneira do diabo trabalhar é a mesma. Ele sempre tem no meio do povo pessoas que ele usa para tentar impedir que a obra de Deus prospere. Pessoas negativas, que só falam mal da obra, que só criticam pessoas. Sempre tem esses no meio do povo. Repara para você ver, irmão. Então, quando Neemias começou, a Bíblia nos diz, irmãos, que eles encontraram muitos obstáculos. Pessoas contrárias à execução do serviço se empenharam para desanimá-los, para desmotivar o povo, para que eles não realizassem a obra de Deus. E dentre esses, existiam 3 influentes homens. Um chamava Sambalate, o outro chamava Tobias, e o outro chamava Gesem. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 19. Vocês podem conferir ali. Esses 3 se uniram para atrapalhar a obra. E o que eles faziam? A Bíblia diz que eles zombavam, a Bíblia diz que eles ridicularizavam o trabalho, e ainda usavam a influência que tinha para fazer ameaças, para atrapalhar a obra. Mas o que Neemias fez, pastor? A Bíblia diz que Neemias continuou animando e motivando o povo na força do Senhor. A Bíblia diz que ele orava e rogava a Deus para que o Senhor fortalecesse as mãos, porque a obra precisava terminar. Irmãos, quando há empenho, aleluia, quando há unidade, determinação, compromisso, Deus abençoa. Pode levantar quem quiser contra a obra, desde que estejamos na presença e na vontade de Deus, irmãos, Deus vai operar. E adivinha o que aconteceu? Olhe bem, a Bíblia diz que 52 dias de trabalho. Quantos dias? Foram suficientes para que os muros fossem todos reconstruídos. 52 dias. Os irmãos imaginem quantas pessoas foram motivadas, animadas e influenciadas para realizar essa obra. 52 dias. Onde está escrito, pastor? Números 6 e 15. Está lá escrito. 52 dias, acabou tudo, as muralhas estavam novamente reconstruídas. A Bíblia diz que todas as brechas foram tampadas, e a cerca que protegia agora a cidade estava pronta. Estava pronta. Quando isso terminou, a Bíblia nos diz que Neemias ficou em Jerusalém por 12 anos. Quantos anos? 12. E para que ele ficou 12 anos lá? Para ajudar no processo, não só da reconstrução, que foi o objetivo principal, mas no processo de reconstrução espiritual do povo. Ele ficou lá 12 anos. Se você pegar depois números 2 e 1 e pegar números 13 e 6, você vai ver que foi exatamente 12 anos que ele permaneceu ajudando no governo. Vamos lá. Depois de 12 anos, ele havia dito para o rei que iria voltar. Então agora ele volta para Suzã. E na ausência dele, acontece algo em Jerusalém. Vamos lá? Então, na ausência dele, aconteceu algo, e é exatamente o texto que nós chegamos agora de Números capítulo 13. Então, na sua ausência, a Bíblia diz que um dia houve uma ministração para a congregação, um ensino como este, uma palavra da parte de Deus. E a Bíblia diz que o pregador pegou o texto da lei e começou a ler a palavra. E o texto que ele leu era um escrito de Moisés que dizia que no meio do povo não podia ter mistura, que no meio do povo não era para ter amonita nem moabita,
Porque este povo, quando o povo de Israel saiu do deserto e passava pelo deserto, eles foram empecilhos para o povo e não cooperaram com o povo de Israel. Ele cita até o texto do rei moabita chamado Balaque, que contrata Balaão para amaldiçoar o povo. E Balaão foi para amaldiçoar e ele disse: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, não dá, não tem jeito. Mas amaldiçoa que eu lhe pago. Ele ia e falou: não dá. E ele acabou abençoando um povo em vez de amaldiçoar. Então Deus disse: ó, esse povo é ruim, eu não quero esse povo no meio de vocês, não quero. Então quando o povo ouviu a pregação, irmão, o povo estava vivendo um momento de avivamento, de renovo. A pregação também sendo feita por Esdras. Esdras cuidando e renovando a parte pedagógica de ensino lá em Jerusalém, trabalhando também fortemente. O povo estava passando por um momento de avivamento, dando ouvido à palavra. E a Bíblia diz que após ouvir a pregação, eles colocou em prática. Versículo 3 do capítulo 13. Quando o povo ouviu a orientação da Torá, a lei, eles excluíram sumariamente. O que é sumariamente? Imediatamente, irmão, sem conversa, de forma sumária, para já, é agora. Eles excluíram do meio de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Começaram. Aí aconteceu algo interessante. Interessante. Existia em Israel um sacerdote chamado Eliasibe. O sacerdote, os irmãos sabem muito bem que era um homem que deveria representar Deus e cuidar da casa de Deus. Só que a Bíblia diz que esse sacerdote, ele era aparentado com Tobias. Ele tinha parentesco com esse homem chamado Tobias. E para nós voltar, os irmãos estão lembrados de quem é esse Tobias aqui? Tobias é um daqueles que se uniu a Sambalate e a Gesem, e foram obstáculos, irmãos, do capítulo 2 ao capítulo 6, 7, você toda hora vai ouvir menção de Sambalate e Tobias tentando atrapalhar a obra. Esses homens aqui era complicado, irmão, era empecilho, era pedra no sapato, era uma íngua de verdade. Agora está lá o Tobias, era parente do sacerdote. O interessante, irmãos, é que o sacerdote que tinha essa responsabilidade de cuidar, não cuidou, não vigiou, não cuidou bem daquilo que era de Deus. O sacerdote Eliasibe deveria exercer influência positiva sobre a vida de Tobias, irmãos. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que aconteceu exatamente o contrário. Foi Tobias que acabou influenciando negativamente ao sacerdote Eliasibe. Ao ponto dele, foi tão influenciado por esse Tobias. Esse Tobias era tão bom de conversa, que o sacerdote, olha bem, permitiu que um ímpio como ele, um estrangeiro como ele, morasse dentro da casa de Deus, em uma das câmaras do templo, e ali Tobias estabeleceu a sua residência. O inimigo da obra, o inimigo do povo, o servo do maligno, morando aonde? Dentro da casa de Deus. E quem permitiu a entrada dele? O sacerdote. Então ele entrou lá dentro e ali estabeleceu a sua casa. Irmãos, a Bíblia diz que ele era amonita, descendente de Amon. Ele só tinha nome de hebreu, porque o nome dele era hebreu. O nome dele era Tobias. Provavelmente quando ele chegou deram esse nome a ele, para que ele não ficasse com o nome amonita. O nome Tobias é um nome até bonito, tem um significado interessante, que significa o Senhor é Deus. Só que Tobias só tinha o nome hebreu, ele não era hebreu. Tobias representa aqueles crentes que parece ser crente, mas não. Já viu crente assim, irmão? Parece ser, Bruno, mas não é.
Eu lembro lá de 2 Timóteo, quando Paulo faz as advertências no capítulo 3, no verso 5, quando ele lista aqueles defeitos que surgiriam nos últimos dias, e ele diz: olha, esses homens terão aparência de piedade. Quer dizer, parecem, mas não são. E estão aonde? Dentro da casa de Deus. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: irmãos, temos que tomar cuidado. Diga para ele: temos que estar em oração, vigilantes, atentos. Então Tobias foi levado para dentro da casa. Olha o que Eliasibe fez. Pegou uma câmara grande, de destaque, um local aonde se guardava dízimo de cereais, de vinho, de azeite, ofertas, utensílios sagrados da casa de Deus. Olha o que o sacerdote fez. Pegou tudo aquilo que era santo, tirou de lá, para colocar quem lá dentro? Tobias. Ô Tobias, pode trazer a mudança. E ele trouxe a mudança. Pegou todos os móveis dele e fez a sua residência dentro da casa de Deus. Colocou lá todos os seus móveis, profanos e imundos, dentro da casa de Deus. E foi exatamente nesse momento que Neemias volta de Suzã. E quando ele chega em Jerusalém, ele observa que o povo está obediente à palavra. O povo está agindo conforme a ordem do Senhor. Mas chega ao ouvido dele que o sacerdote Eliasibe escondeu dentro da casa de Deus Tobias, aquele Tobias, que ele sabia muito bem quem era, o amonita, que se aliou a Sambalate e a Gesem. A Bíblia diz então que ele chega, curioso, né? Tobias morava na casa de Deus, mas não era de Deus. Diga para o teu irmão: sabia que tem pessoas que moram na casa de Deus, mas não é de Deus? Diga. Tem pessoas que moram na casa de Deus, vêm na casa de Deus, mas não é de... Cuidado, irmão. Era um ímpio entre os santos. Os móveis de Tobias ocuparam o lugar dos móveis de Deus. O sacerdote tirou os móveis de Deus e colocou o que lá? Os móveis de... Irmãos, entenda isso. Para que os móveis de Tobias entrassem, os móveis de Deus tiveram que sair. Não cabia os dois. Entendeu? Para que um entrasse, o outro teve que sair. E o que representa, pastor, os móveis de Tobias? Os móveis de Tobias representa para nós hoje o mundanismo. O mundanismo inovacionista. Os modismos que nós vamos aceitando, as heresias que invadem sorrateiramente e descaradamente as igrejas do século 21, aparentando ser inofensivo, mas que está causando estrago em muita gente. Então os móveis de Tobias estão sendo colocados. E os móveis de Deus, pastor, os móveis de Deus representam a sã doutrina. Os móveis de Deus representam o genuíno e verdadeiro evangelho da graça. Representa o culto segundo a vontade de Deus. Ou seja, os móveis de Deus são as coisas que agradam a Deus, porque vêm ou provém do próprio Deus que está nesse lugar. Então, para que os móveis de Tobias entrassem na casa, foi necessário os móveis de Deus sair da casa. Aí nós chegamos no ápice da mensagem. Até aqui os irmãos entenderam? Diga amém. Mas eu louvo a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque graças a Deus sempre haverá alguém levantado por Deus
com zelo pelas coisas do Senhor e por amor à sua obra, para realizar a faxina e para realizar a limpeza. Sempre Deus vai levantar alguém para limpar, para faxinar e para fazer aquilo que precisa ser feito. A Bíblia diz no capítulo 13, no versículo 8, que ele, Neemias, ficou profundamente decepcionado ao saber que o sacerdote Eliasibe havia colocado Tobias e os seus móveis dentro da casa de Deus. Ele chegou lá e tirou os móveis de Tobias de dentro da sala sagrada da casa de Deus. Jogou tudo para a rua. Ele fez mais ou menos o que Jesus fez, algo parecido. Quando Jesus entrou no templo e viu aqueles vendedores fazendo, irmãos, tudo aquelas coisas feias dentro da casa dele, aleluia. E o Senhor disse: isso aqui é casa de oração, isso aqui não é lugar de mercadoria, de fazer mercantilismo, venda e troca. Este lugar é um local onde meu Pai age e opera. Começou a jogar os móveis de Tobias para fora, começou a tirar as coisas imundas de dentro do lugar santo. Eu lembrei de 2 Crônicas capítulo 29 verso 5, quando Deus levanta Ezequias e a cidade, a nação está toda tomada pelo pecado, e ele começa a purificar o templo. E quando ele começa a agir, ele chama os sacerdotes, os levitas, olha bem no olho deles e diz assim: a ordem é de Deus, o que é para fazer, rei? Aí Ezequias diz assim: tire de dentro da casa, de dentro do santuário, toda a imundícia, tira para fora, joga para fora, vai, joga os móveis de Tobias lá na rua, e coloca de novo dentro da casa de Deus os móveis e os utensílios do Senhor. Olha o que ele fez: arranca, joga para fora, purifica a casa e coloca lá dentro de novo os móveis de Deus. Irmãos, escute o que Deus falou ao meu coração nesta tarde. A casa de Deus somos nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios que eu e você somos o quê? Templos do Espírito Santo. Bata no peito e diga: eu sou casa de Deus. Diga para o irmão ouvir: casa de Deus. E você é o sacerdote e a sacerdotisa desta casa. E eu te pergunto uma coisa: você está cuidando bem do templo de Deus? Você está cuidando bem da casa de Deus? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: tu és sacerdote, irmão, tu és sacerdotisa de Deus. Não faça como Eliasibe fez, não deixe os móveis de Tobias entrar dentro da casa. Diga para ele. Ô pastor, o que eu faço? Olhe para dentro da casa. Você conhece ela melhor do que eu, com certeza. Olhe para os cômodos da casa. Quais? Olhe para o corpo, olhe para a alma, olhe para o espírito, olhe para a tua mente, olhe para o teu coração, olhe para os teus olhos, para a tua boca, irmão. Deus está mandando dizer para a igreja nessa noite: tire os móveis de Tobias de dentro da tua casa. E esses móveis que promovem discórdia, ódio, falta de perdão, inimizade, porfia, imoralidades sexuais, calúnia, inveja, Deus está dando a oportunidade. Tire os móveis de Tobias daí. Tem móveis na mente da pessoa, tem móveis no coração dela, tem móveis nos olhos, na boca, irmão. Diga para o irmão que está do teu lado: é noite de faxina, é noite de limpeza. Diga. Deus está procurando Neemias aqui, que não aceita estas coisas. Deus está procurando sacerdotes de verdade, que diga: não, a casa de Deus é santa, Deus habita dentro de mim. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sabe o que tem que fazer? Arranque os móveis, joga para fora e depois purifica a casa. Como?
abre a boca, fala com Deus, joga tudo para fora. Diga: Senhor, eu não aguento mais. Arranca o móvel da minha mente, do meu coração, do meu olho. Sai para lá, Satanás, eu não aceito mais. Urabacandarabasúvia, Ribacandarávianai, Rebe Asturi me canta. Arranca, tira, joga para fora. Purifica a casa, limpa a casa, limpa a casa, limpa a casa. A palavra está aqui para te limpar nesta noite. Limpa. E depois, pastor, volte a colocar os móveis de Deus aí dentro de novo. Os móveis de Deus precisam voltar. Santidade, amor, paz, união, unidade, comunhão, alegria, bondade, fé, esperança, longanimidade. Isso vai gerar o agir do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Traga os móveis para dentro, traga. Faça como Neemias fez. Traga os utensílios de novo. Traga o cereal que simboliza a palavra. Traga o vinho que simboliza o sangue. Traga o azeite que simboliza a presença do Espírito. Vai guardando nas câmaras. Pegue os utensílios sagrados, porque a casa de Deus, irmão, é lugar de coisa santa. Fica de pé comigo, fica. Urabasturi me canta. Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor está aqui falando porque Ele nos ama. Esta casa aqui precisa estar cheia dos utensílios e das coisas de Deus. Você precisa dos utensílios de Deus na tua vida. Você precisa que a tua casa seja o lugar aonde Deus seja louvado. Orábia canta. Xarabagassúria. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Meu Deus. Oh Senhor, te louvamos por esta palavra. A palavra simples, mas com um recado do céu para as nossas vidas. Como sacerdotes, precisamos cuidar da casa. Precisamos cuidar dela. Cerca a tua casa, irmão. Cerca ela, não dê brecha, não. Não dê brecha, cerque a casa. Urabacanarabagai. Coloque a cerca protetora. Seja fiel a Deus. Cerque a tua casa, irmão, não brinca. Vamos orar por um minuto. Abre a tua boca e vai adorando a Deus. Reconheça a santidade dele. Ele é santo. Ele é santo. Diga: tu és santo. Diga: tu és santo, santo. Reconheça a santidade de Deus agora. Reconheça que és pecador. Reconheças que precisa da bondade dele sobre ti. Vai abrindo a tua boca em adoração ao Cordeiro de Deus que está neste lugar. Urabaganda astúvia, ribacandarábia. Deixa a palavra percorrer a tua vida agora. Espírito, alma e corpo. Deixa a palavra transpassar a tua alma. Senhor, vai trabalhando na vida dos teus filhos. Visite o coração, a alma, o espírito, a divisa deles. Vai retirando os móveis de Tobias da alma do teu filho.
Senhor, que está trabalhando na vida emocional, sentimental, Senhor. Oh meu Deus, trabalha no espírito do teu filho e da tua filha, que é o elo de ligação entre o Senhor e eles. O inimigo quer atrapalhar, a mente do teu filho, mas nessa noite o Senhor diz: tire os móveis de Tobias daí de dentro, não deis lugar, não dê ouvidos ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele vai embora, ele vai fugir. Mas se posicione, irmão, se posicione, irmã, se posicione, irmão, diga basta. Riba Candarabaçua, diga basta. É noite de faxina e de limpeza, é noite de pacto com Deus. O Senhor vai trabalhando agora, vai trabalhando nesta noite. Olha quantas casas nós temos aqui, Senhor. Essas 4 paredes tem a tua glória e a tua presença, é porque estas casas e estes tabernáculos estão cheios de ti. O Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, o Senhor habita dentro do coração de cada um de nós. Por isso eu peço agora, vai tocando no teu filho e na tua filha, faça ele sentir a tua presença, faça ele sentir o teu poder, faça ele sentir a tua unção, faça ele sentir a tua graça, a tua bondade, a sua misericórdia. Faça, Senhor. Urabagaçu vianda. Senhor, nós queremos te adorar pela palavra. Cuida do teu povo, cuida da igreja, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao Cordeiro. Deus, aleluia, é dono da tua casa. Ele é o proprietário. Ninguém pode morar aí dentro, nem Tobias e nem seus móveis. Aleluia. Te adoramos nessa noite. Dê um abraço no teu irmão, pelo menos em 2, 3, e diga para o irmão e para a irmã: aleluia, cuide bem da tua casa. Diga: cuide bem do templo de Deus. Diga, cuide, por favor, cuide. Urabagaçu viandai. Oh Espírito Santo. Isso, dê um abraço no teu irmão. Isso.